é o maior momento de transformação da saúde, talvez, da história humana. O mundo encontrou bilhões de formas diferentes de resolver problemas com softwares e aplicativos. E agora a gente está encontrando praticamente trilhões de formas diferentes de expandir tudo isso com IA. Mas a tecnologia sozinha não vai resolver nada. E aí, pessoal, tudo bem? Bruno Kawakami aqui. Eu sou Head de Engenharia, Dados e Inteligência Artificial da Faculdade São Leopoldo Mandic. Você está aqui no nosso podcast de Tecnologia e Inteligência Artificial em Medicina. Hoje aqui comigo está o Arthur Piccolo, também carinhosamente chamado de Tutu. O Tutu, ele é um empreendedor serial, ele tem mais de 5 empresas, ele empreende tanto no Brasil quanto fora. E dentro dessas empresas, ele tem 2 empresas que são Health Techs, a Primeiro Cuidado e a Regen. O Arthur também, ele fez uma especialização no Vale do Silício, trabalhou no Vale do Silício e também tem uma especialização em Stanford. Arthur, obrigado por estar aqui, obrigado por dispor da sua agenda e estar aqui. Eu sei que sua agenda é concorrida, cara, você é um cara difícil. Obrigado por estar aqui. E aproveitando, eu dei uma mini bio sua, por favor, se apresenta e conta um pouquinho de você. Cara, gostei, imagina, obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom poder falar sobre futuro, IA e saúde, ainda mais no momento que a gente vive hoje, que é onde essas coisas todas estão se transformando, se reinventando. E, poxa, oportunidade incrível. Muito feliz de estar aqui. Show, legal. Conta um pouquinho das suas startups, para a gente ir para o pessoal situar como elas se posicionam. Legal, acho que primeiro a gente precisa falar sobre empreender. Empreender é sempre aquele desafio de identificar a oportunidade e lutar diariamente contra incertezas para fazer com que essas hipóteses se transformem em mais do que um produto, do que uma ideia, mas virem um negócio. Você citou bastante sobre o Vale do Silício, eu acho que para mim o que eu carreguei muito do Vale, carrego até hoje, uma das nossas startups está estruturada lá em Palo Alto, é um pouco acho que toda startup, ou toda empresa, ou todo empreendedor, todo negócio precisa ser rentável, precisa resolver bem um problema, criar uma solução que tenha fit com as pessoas e com isso ser profitable, porque no final do dia é uma brincadeira, todo mundo pensa em inovação como uma coisa muito divertida, mas eu me lembro de umas primeiras aulas em Stanford, a gente precisa das inovações que, primeiro, elas tenham restrições, né? Ela não é totalmente aberta, a gente precisa conseguir resolver o problema com o que a gente tem hoje. Tangível, né? Tem que ser tangível. Não dá para você resolver um problema com uma ciência, com uma matemática, com uma tecnologia que você não tem disponível hoje. E, sobretudo, você precisa criar algo que seja profitable em algum momento. Em algum momento, você precisa fazer com que o resultado pare em pé. Então, acho que quando a gente fala nas iniciativas que a gente tem hoje, que eu faço parte, que eu consigo contribuir de alguma forma, é mais do que resolver um problema e encontrar a solução para essas pessoas que estão lá fora, para essas organizações, mas é também como que a gente busca criar rentabilidade em cima disso e continuar escalando esse ecossistema para realmente fechar a ponta, né? O full circle que fala. Então a gente resolve o problema, a gente consegue fazer algo de um jeito incrível, trazer inovação e também esse negócio é rentável. E vamos falar de saúde. O que essas empresas de saúde elas fazem? Olha, para nós, saúde sempre teve uma pauta muito interessante, porque a gente veio trabalhando com saúde ao longo dos anos. Uma das primeiras empresas que nós fundamos foi a Laborite. A Laborite ela é uma startup que ajuda a gerar inovação, resolver problema, construir produto em grandes empresas. E quando a gente chegou no Brasil com a Laborite, isso foi logo depois da minha temporada no Vale, a gente focou muito em, poxa, qual que é o maior desafio que as organizações hoje enfrentam na hora de resolver os seus problemas? E a gente viu um cenário muito commodity de fábrica de software, de o pessoal trazendo consultorias para resolver problemas. E o nosso primeiro contato com saúde foi esse. Faz um tempo já, isso foi em 2018, mas essa é a nossa primeira empresa. Nós fomos chamados para um desafio, falou, um dos maiores hospitais aqui da América Latina, então todo mundo já vai imaginar qual é. E o desafio dos caras era grande. Olha, a gente tem um PS hoje que tá... Pode falar, viu? Pode falar. É um deles. Aí a gente tem NDAs, né? Mas, tá bom. É o maior hospital da América Latina, então dá pra entender. E o desafio que tinha de transformação digital na época era, a gente tem um PS hoje com níveis críticos de fila de atendimento, a gente tem uma noção de que a gente precisa melhorar muito o nosso back-office, a nossa plataforma interna. Como é que a gente faz isso? Pensamos aqui em vários modelos, um deles envolve
implementar um back-office diferente, com um pouco mais de tecnologia, com isso, com aquilo. E a gente convidou esse pessoal, falou assim, cara, legal, vamos dar um passo para trás. Você já tem essa hipótese, vocês já estão pensando ali o que vai ser o software final, o que vai ser o produto final, mas vamos pensar um pouco mais no problema, vamos continuar apaixonado pelo problema, vamos continuar olhando por que a gente entende como hipótese de problema, e a gente convidou esse pessoal para uma imersão nossa, que é o Círculo, que você já teve o prazer de participar. Inclusive, o Círculo foi um método endossado em um paper de Stanford, por ser uma metodologia hoje que pensa, resolve problema, tipo design thinking, mas de uma forma muito pragmática. E quando a gente foi para esse círculo, quando a gente foi para essa imersão, a gente conseguiu identificar que o problema não é uma plataforma que estava legado e com isso gerando uma fila mais ou menos bagunçada, ou um acúmulo de fila no PS. O que acontecia é que essa mesma plataforma que já existia lá tinha ali um padrão com o qual ela estabelecia critérios do que é o protocolo de triagem para um paciente crítico, para um paciente moderado, e a forma com que ela tentava sortir isso e tentava direcionar isso para a triagem estava mais ou menos balanceado. Então precisava recalibrar isso. Isso tinha já uma área de parâmetros que o pessoal já era uma coisa já bastante legado, e a gente percebeu que, olha, peraí, existe aqui um ajuste para ser feito nesses pesos, nessas medidas. Quando a gente propôs esses ajustes, a gente viu que na teoria ali, na matemática, poderia melhorar muito o fluxo, e depois isso num protótipo realmente se mostrou tangível. Então, quer dizer, o ajuste que estava um pouco já mais atrasado de como que os pacientes estavam sendo direcionados de acordo com a triagem, um processo otimizou uma operação, e essa operação talvez economizou milhões de desenvolvimento de uma nova plataforma. Claro que depois houve ali ainda assim uma necessidade de compra, uma modernização, mas o cerne do problema não se tratava de somente a modernização da tecnologia, mas de um olhar mais abrangente para o processo, para como que... Na saúde. Exatamente. Mais, né? De ponta a ponta. Então isso para nós foi o primeiro contato. Então isso sempre encantou muito a gente. E aí isso para nós, saúde é um desafio grande a nível Brasil. Depois a gente foi ter contato... Que sai nível mundo, né? Eu acho que é um dos maiores desafios do nosso tempo. Quando a gente pensa em saúde, quando a gente pensa em educação, quando a gente pensa em desigualdade, e até quando a gente pensa em economia, o que vai ser economia? A gente está falando de IA. Então, como que as pessoas vão trabalhar? Como que elas vão ser remuneradas? Então, eu acho que alguns dos maiores desafios do nosso tempo passa por saúde, passa por economia, passa por empreendedorismo. Então, a gente vê hoje o Brasil forma muito médico, a gente tem um índice crescente de médicos ano, a gente tem um universo hoje de, sei lá, 500 mil de médicos no Brasil, e isso está crescendo, e muitos desses caras estão se perguntando, tá, e amanhã, como vai ser? E a IA, qual que é o papel disso? E vai ter paciente para todo mundo? O que eu vi na nossa experiência com saúde, passando por hospitais, passando por seguros, passando por sistemas de saúde, o que a gente viu, tipo a Apvida, por exemplo, que foi um cliente nosso muito importante, o que a gente viu de maneira muito estruturada é que não existe um fim, né? Então, olha, agora eu tenho médicos suficientes para isso, eu tenho soluções suficientes para isso, eu tenho ferramentas suficientes para isso. O que existe é uma necessidade que é mais aderente para o momento de vida de cada paciente. Então, hoje um médico que sai da faculdade, um serviço que é prestado por um seguro de saúde, por uma ação de prevenção de saúde, né? Quando a gente pensa em saúde, a saúde ela começa, pelo menos foi o que a gente aprendeu, ela começa muito antes do consultório, muito antes do jaleco. Ela começa no como que você está tomando água, como que você está se alimentando, como que você está... É um processo completo, né? Eu acho que é um ciclo completo. Sim. É um ciclo, né? E tem um momento da vida que, você vai precisar de uma intervenção cirúrgica, tem um momento que você vai precisar de um cuidado ambulatorial, tem um momento que você precisa cuidar das suas calorias, da forma com que você come, e a gente viu em várias jornadas de saúde, a gente percebeu que é isso, né? Então não é uma solução só, não é uma bala de prata. É muito mais, qual que é a solução de saúde para o meu momento de vida? E eu acho que esse tipo de perspectiva, de contexto, muda um pouco o paradigma de que todo médico, por exemplo, vai atender num consultório, todo o sistema de saúde tem que continuar incentivando os seus pagadores, os seus membros, os seus clientes a pagar a carteirinha porque é o melhor, ou uma consulta ser vendida de maneira unitária. Então existem muitos modelos porque é um problema complexo. Como você disse, é um dos maiores problemas que a gente tem hoje na sociedade no mundo.
Então, para cada momento, para cada indivíduo, você pode ter uma solução diferente. Acho que para nós essa foi a maior aprendizagem e por isso a gente acabou, inclusive, entrando dentro desse mercado de uma maneira tecnológica e também agora olhando para o cuidado ambulatorial como um parceiro e a gente quer contribuir, continuar ajudando e empoderando todo mundo. Legal. Legal. Então a gente tem, você até aqui, pelo que a gente conversou no nosso podcast, você tá trazendo uma visão puramente inovativa, né? E isso é muito interessante porque você tá olhando para frente sempre, né? Qual que é esse ponto, o que vai vir depois daqui, né? E o que você enxerga de tendências que envolvem esses novos padrões de tecnologia? E por enquanto eu não estou falando exclusivamente de inteligência artificial, porque é fácil. Mas assim, uma transformação digital. Por que o médico tem que se preocupar com uma transformação digital? Por que é importante para o médico? Inclusive o médico, você que está se formando. Por que você tem que pensar em como o seu prontuário vai ser melhor utilizado? Né? O que você vê, Arthur, que essas tecnologias são essenciais para começar a resolver esse problema? Ou se elas são o caminho para resolver esse problema? Com certeza a tecnologia ela é sempre o caminho para resolver um problema, mas a tecnologia sozinha não vai resolver nada. Então, o que a gente viu, né? Como eu falei antes, a gente tem situações, momentos de saúde distintos, tanto para um usuário de um sistema de saúde, para nós, para o cidadão, tanto para os profissionais de saúde. Só que a cadeia de saúde, o ecossistema de saúde, me parece começar muito antes. A gente ajudou, por exemplo, empresas de saúde a formarem melhor ou a conscientizar melhor os médicos com programas educacionais. Então, caramba, como é que eu melhoro o meu atendimento? Como é que eu me preocupo melhor seguindo um framework ali do que eu tenho que fazer num padrão, numa análise, numa anamnese inicial, numa triagem, e como que eu treino isso? Então, a gente, no caso, o nosso desafio foi criar uma plataforma educacional. Então, eu acho que a tecnologia que passa como instrumento para melhorar o ecossistema, ela vai desde de ações que são corriqueiras e até meio que fundamentais. Então, como que eu ajudo a especializar médicos, como que a gente traz um conteúdo, como que a gente formata um conteúdo. Agora tem um robô novo que eu consigo executar uma cirurgia menos invasiva, com mais segurança para o paciente. O Da Vinci. Tipo Da Vinci, exato. Então, imagina, Mandic, né? Já treina a galera nisso. Acho que hoje no Brasil, né? Pois é. Então, mas repara que a tecnologia exerce um papel aí. Então, esse conhecimento foi adquirido, ele foi transformado, ele foi colocado dentro de um conteúdo, através de uma plataforma. Então, a tecnologia ela vai percorrer esse caminho e ela chega no ecossistema do tipo, a gente conversa, por exemplo, no Primeiro Cuidado, que é essa nossa... uma das startups mais recentes que a gente tem, focada em health tech, a gente tenta conversar com as pessoas sobre o que representa a saúde para você. Hoje pode ser parar de fumar, hoje pode ser comer diferente. Então, será que se eu tiver um plano, um acompanhamento de como que eu posso, sei lá, eu não sei, por exemplo, eu não sabia até qual que era o meu gasto basal calórico diário para manter o meu corpo, o meu peso, a minha altura. E se eu soubesse que se dentro do que hoje o meu corpo consome de energia, de calorias, só se eu ficar parado, eu já tô mandando 900 calorias embora, falar, pô, então para eu poder perder, para eu poder emagrecer, eu preciso comer menos do que isso aí. Então, quando a gente fala do primeiro cuidado, quando a gente fala um pouco do problema que a gente veio resolver, a saúde, a tecnologia, ela pode vir antes. Então, ela pode vir na forma de um podcast como esse, ela pode vir num conteúdo, ela pode vir num exame que você vai fazer e pode ficar mais hardcore, né? Então, um consultório hoje, você pega um médico que sai recém-formado, qual é o maior desafio de um médico? É ter um paciente, é ter alguém para lidar, é ter um cliente. E eu vejo ainda que esse paradigma, ele sobrevoa a carreira da medicina ainda, porque os médicos, eles estão num momento de transição, e muitos já fazendo isso muito bem, de mudar o pensamento de não é só o meu patient ali, não é só o meu paciente, mas também o meu customer. Eu também preciso começar a me preocupar. Como é que eu vou adquirir esse cliente? Como que eu vou trazer ele para minha jornada? Como que eu vou engajar com ele? Como que eu vou conversar com ele? Como que eu vou tratar e cuidar dele e acompanhar ele durante a vida? E durante todas essas fases, existe tecnologia que vai trazer
o lead que ele vai conversar, que ele vai colocar no prontuário, e vai. E aí a IA entra como, com certeza, né? Pega um consultório, pô, o cliente, né? A IA pode te ajudar a trazer um lead, gerenciar, marcar a consulta, fazer a prescrição e por aí vai. Não, e agora falando de... Agora eu quero começar a ser polêmico, cara. Eu quero... polêmico, quero cortes aí, tudo polêmico. Cara, inteligência artificial... Vamos entrar agora no... Chegamos. Na era de ouro Na era de ouro da tecnologia, né? Eu acho que a gente tá na idade da pedra, né? Mas a gente vai sair muito rápido da idade da pedra. Estamos saindo, eu acho. Idade da pedra da inteligência artificial. Justo. Então, a gente pode falar muito do óbvio, né? E eu quero exercitar exatamente isso com você. Quando a gente quer falar muito do óbvio, pô, vamos usar a inteligência artificial para fazer o agendamento. Vamos usar a inteligência artificial para fazer uma triagem inicial. Vamos usar a inteligência artificial... Isso já está, de certa forma, consolidado. A gente sabe que a inteligência artificial faz isso, funciona. A gente teve aqui com alguns gestores do Alice, gestores médicos do Alice. A Alice está fazendo isso, por exemplo. Agora, o que a inteligência artificial, e é um exercício que eu quero fazer com você, ela pode fazer que não seja tão objetivo assim, né? Então, você acha, e como empreendedor, como um cara que está olhando, drivado em inovação e tecnologia, você acha que até onde a inteligência artificial pode ir? E você acha que um dia, sei lá, vai ter um nível médico que a inteligência artificial que vai atender, e se precisar de um nível profundo vai ser um médico, coisa bem Black Mirror. Você acha que vai chegar nisso? Como que você vê para onde a inteligência artificial está indo, além do óbvio? Tá, eu vou fugir um pouco até ainda justamente de tudo que você falou, que eu vejo a IA, apesar da gente ver a IA como um advento, né? Então, aconteceu a IA, né? Então a IA agora, vai vir no futuro uma IA super mais abrangente. Eu prefiro ver a IA como uma escada. Então existem níveis, degraus que a gente vai alcançando, e isso tem a ver com o grau de complexidade e problemas que a gente está resolvendo. Então, tem os problemas mais fundamentais dessa base, que começa em como que eu cuido de uma agenda, de uma operação, mas vai chegar um momento, e é um pouco da outra empresa que a gente tem de IA, que é a empresa que está lá em Palo Alto, que é a Hygan, que uma das coisas que a gente fez com esse modelo nosso como é que eu consigo ensinar uma IA tudo sobre câncer de mama. Então, quais são as imagens, quais são as ressonâncias, quais são os exames de imagem mais precisos que existe, qual que é o padrão que existe numa imagem que você consegue, a partir, então, como a gente sabe, aí há um grande modelo estatístico, trazer agilidade para você identificar numa imagem a probabilidade daquelas células, daqueles capilares sanguíneos se formarem de uma tal maneira que a chance dessa pessoa desenvolver câncer de mama. Seja mais elevado. E isso é uma das aplicações que eu acho hoje mais formidáveis quando a gente fala em IA, essa capacidade mais prognóstica, preditiva, que é algo muito valioso para a área médica. Claro que é muito importante, a gente vai ver toda essa revolução de IA industrial acontecer, quando a gente fala do agendamento, da marcação da consulta, da organização da agenda do médico, que é o que eu falo da base. Então vamos pensar hoje no modelo de IA como uma pirâmide, e vamos falar que hoje a gente está nessa pirâmide, na base dela, estruturando ainda tudo que é muito operacional, tudo que é muito processo, muita automação, em que você envolve uma grande quantidade de gente para atender, para recepcionar, para registrar, para escrever. Então, essa base da pirâmide está sendo muito bem preenchida hoje. Mas a gente vai começar a elevar esse desafio. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que é bem legal que está acontecendo, a OpenAI, o Sam Altman acabou de comprar a I.O. do John. Exato, né? Do John Ive, que foi um dos caras que esteve ao lado do Jobs durante décadas. Refundou o iPhone. Fez hardware, desenho. E aí ontem, ou antes de ontem, eu li uma matéria super legal, eu li um conteúdo falando que a I.O., na verdade, estava com um problema de compliance com o que eles estavam querendo fazer com o hardware. E aí o que se descobriu e eu acho que é o que todo mundo está buscando, eles estavam criando um projeto de uma espécie de um fone, tipo um AirPod, só que tinha toda uma estrutura de sistema operacional já embarcada. Só que ele estava fazendo isso com uma parceria com uma empresa
terceira, e aí tem uma discussão ali de patente e tudo mais. E, obviamente, o Altman, a OpenAI, tá pensando nesse momento formas de como que a IA ela deixa de ser só aquele software que está no computador respondendo para você as coisas, para ser mais tangível, para estar no seu dia a dia, para estar no seu óculos, para estar no seu sapato, na hora que você anda. E então a compra, né, o merge ali, o M&A com o John Ive, traz um pouco desse vislumbre. E eu gosto de pensar por aí, eu gosto de pensar de que a IA ela precisa ficar mais livre, né, do seu telefone, do seu relógio, ela precisa estar mais presente, talvez ela vai estar na sua geladeira, talvez ela vai olhar, um dia você vai abrir a geladeira, é aquilo que todo mundo imagina, né, não, esperamos que não seja com Java, mas um dia você vai abrir a geladeira e talvez aí ela fale, olha, cara, você tá comendo demais. Talvez hoje eu fiz uma sugestão aqui baseada no que tem na sua geladeira. Você vai ficar mais saudável hoje. Você vai ficar mais saudável hoje, cara. Eu vi tudo que você tem, eu sei qual é a caloria, eu sei o que você tem disponível, eu sei o que você precisa comer hoje. Eu sei o que você pegou pra fazer. A minha sugestão... de caloria. Pois é, então eu gosto de olhar esse futuro da IA e como que a gente tá desdobrando essa capacidade desse software, desses modelos para o nosso dia a dia, para o cotidiano. Como é que o seu carro, por exemplo, pode ficar mais inteligente, como hoje já tem um monte de IA embarcada quando a gente pensa nos últimos carros, né, com Tesla, com BYDs, com tudo que tem aí no mundo afora. Então, tem um sensor muito legal, tem uma montadora chinesa, cara. Eu conversei com esse pessoal na China agora, em Shanghai, e chama a NIO, não sei se eles falam NIO ou NIO, enfim, mas eles têm carros, primeiro que os carros são lindíssimos, são super potentes, o carro tem um acabamento incrível, tem couro de todas as cores, tem uma IA embarcada dentro do carro, então você entra no carro, o carro começa a falar com você, o carro se comporta, tem um nível até de interface, e isso é uma fronteira legal de explorar, como que a gente deixa essas conversas mais naturais, mais fluídas e tudo mais. E uma das coisas legais é que esse carro, especificamente, ele tem um monte de sensores, desses LiDAR, essas coisas, que ele chama de God's Eye, né? Os olhos de Deus. E aí, o que tem nesse negócio? O que é diferente, por exemplo, de um Tesla? O que esses caras fazem? O negócio tem um monte de mapa. Tem infravermelho, tem leitor, por exemplo, de calor, porque ele quer identificar se o que está na pista num raio de 1 km de distância é um elemento vivo ou não, é uma coisa orgânica ou é um objeto inanimado. Imagina, então você tem ali uma capacidade de coletar dados em volta, em torno de você, e processar e tomar uma decisão se o carro deve parar, se o carro deve desviar, o que deve fazer, que é absurda. Então eu gosto muito de ver essa distribuição das IAs. Então você imagina daqui a pouco com robótica, com medicina. De repente no UTI, né, você tem uma inteligência artificial embarcada desse nível que adequa os procedimentos ali do paciente, de repente as máquinas que o paciente tá sob cuidado. Ou de repente, a gente vê isso muito, né, alguns hospitais bem modernos, né, na Ásia e também nos Estados Unidos, você vê aqueles trilhos, você deve ter visto vídeo com esses trilhos que... Andando, né? Andando pra lá e pra cá, medicamento, às vezes órgão, cara, umas coisas assim absurdas. Então, pra onde ele vai? Então eu acho que existe aí um universo, e eu acho que hoje as maiores empresas de IA, tipo a própria OpenAI, eles identificaram isso. Tá, a gente chegou numa fronteira onde o que esse software é capaz de fazer, o que esse modelo é capaz de fazer, é quase exponencial. São muitas... Eu disse outro dia, eu escrevi uma coisa interessante, tipo assim, o mundo encontrou bilhões de formas diferentes de resolver problemas com softwares e aplicativos. E agora a gente está encontrando praticamente trilhões de formas diferentes de expandir tudo isso com IA. Porque tudo aquilo que a gente já fazia, tudo aquilo que a gente... eu levo um medicamento de um lugar para o outro, eu faço pedido, eu compro um carro, eu pego todas... Imagina todas as características que tem num carro, todas as características que tem para fazer uma triagem bem qualificada. Então, todo esse ganho que começa em eficiência, ele também vai esbarrar lá na frente em ciências cada vez mais elevadas, ao ponto de, vamos fazer um exame, vamos tomar uma decisão, fazer uma cirurgia, como você falou, e isso tem um ganho astronômico. Perfeito, legal. E nesses projetos que você fez, como você comentou, você deve ter alguns NDAs, mas eu não sei o quanto você pode falar. Desses projetos que você fez, como é que foi a aceitação médica, né? Como é que você vê a aceitação médica? Os médicos, então, eles aceitam bem?
ou eles têm uma certa dificuldade de se adequar à inteligência artificial e talvez deva ser uma nova tendência para esses novos médicos aprender mais inteligência artificial? Como é que você viu isso nesses projetos que você se envolveu? Olha, o contato, eu vou dividir um pouco dessa resposta com contatos com médicos direto, assim, uma opinião médica individual versus a opinião de uma organização médica, que isso difere um pouco. Pelo menos no contato que a gente teve, é um pouco diferente. O que o médico quer dentro de um consultório é tratar o paciente dele. Ele quer fazer o trabalho dele da melhor forma possível. Se esse trabalho da melhor forma possível vai ser assistido, vai ter um copilot, a gente fez, cara, assim, ok, a ferramenta do momento, como é que facilita a minha vida? Tem médico até hoje que vai preferir, tinha médicos aí que tinha mais dificuldade. Putz, como é que eu vou usar o computador? Então tem a minha secretária, vai escrever receituário e tal. Tem médico que não, ele tá mais ali olhando, ele tá mais aberto a isso. Mas o que eu percebi, assim, invariavelmente, as organizações médicas buscam a transformação e buscam compartilhar novas ferramentas, inovações para facilitar o dia a dia dessa operação. A gente sabe que é uma das operações mais onerosas que existe a área da saúde. Então, acho que toda instituição de saúde está sempre olhando muito para a eficiência, para tentar conter desperdício, e naturalmente as tecnologias vêm e aprimoram tudo isso e dá vazão. Agora, no indivíduo médico, você tem uma questão geracional aí. Então, você tem uma questão geracional, você tem... Exato, gerações já estão mais... As atuais estão mais no TikTok, as antigas, alguns têm nem celular, né? Tem médico que, assim, ele quer... Ele usa o que está disponível, ele participa, ele está vendo esse movimento, mas ele está muito concentrado no o meu papel aqui como médico. Tem médico que está muito mais aberto. Talvez a gente não chegou em lugar nenhum, né? Mas eu acho que o que é predominante, me parece, em todas as experiências que a gente atravessou, é que existe minimamente um sentimento de como é que eu faço isso? Como é que isso vai me ajudar a cuidar melhor das pessoas que são o meu foco? Isso parece ser um sentimento mais unânime. E aí você tem uma barreira. A gente acaba tendo que lidar, de acordo com a geração ali, você tem uma barreira de aprendizagem, de integração, e no final do dia, a sensação que a gente ficou é que existe uma grande carência. Os médicos, as gerações mais antigas, eles percebem que eles precisam usar aquelas ferramentas para fazer o trabalho deles. As gerações que estão chegando agora já percebem que isso é o novo nativo digital, então eu preciso conversar, e como que eu uso isso até para crescer mais dentro da minha carreira médica, como é que eu posso usar essas tecnologias. Como eu uso esse diferencial? Como que eu tiro esse diferencial? Eu acho que talvez essa é a divisão, cara. De um lado, a gente tem médicos que eles entendem como que a tecnologia pode vir e ok, pode melhorar aqui, mas o meu foco principal é continuar cuidando. Se vai vir via telefone, vai vir via WhatsApp, não vai fazer muita diferença. E você tem uma outra geração que eu sei que isso aqui tem um potencial enorme. Como que eu consigo fazer isso aqui como uma alavanca para eu crescer mais e poder gerar mais resultado como indivíduo no meu consultório ou dentro da organização que eu estou? Legal. Bom, tô só no tema polêmico, né? Mas é bom, porque aqui a gente falou com bastante médico e trazer uma pessoa que vê a inovação médica, a inovação na área de saúde também como numa visão de empreendedor é legal, porque traz para você que está assistindo a gente uma visão de para onde o mercado vai. Estou me preparando para o mercado e para onde vai. Tá aqui o Arthur altamente capacitado de falar para a gente para onde vai, porque ele tem as empresas que criam essas tendências, né? E momento oráculo, Arthur. Momento oráculo. O que você acha que vai acontecer no futuro da digitalização da medicina da inteligência artificial? Se você for chutar pra gente ver nos próximos anos. Porque é o nosso... Quem tá assistindo ou escutando a gente é o que eles estão interessados. Pô, beleza, me formei aqui, tem essa inteligência artificial aparecendo, mas e nos próximos anos? O que deve acontecer? O que você imagina, Arthur? Olha, eu acho que o problema ainda vai existir, porque
o problema está lá fora, o problema está com a gente, né? A gente vive num mundo com bilhões de pessoas, todos os dias a gente desenvolve novas formas de resolver antigos problemas, e a IA com certeza é uma das formas mais, as que mais chacoalham ali, porque ela mexe, como a gente falou, ela mexe bastante com a forma com que a gente lida desde a base da pirâmide, como eu falei, em operações mais corriqueiras do dia a dia, e ela vai afunilar para questões altamente técnicas e regulamentadas dentro da medicina. E quando eu falo sobre uma questão regulamentada, como é que você consegue, por exemplo, coletar algum dado inicial de uma triagem, de uma avaliação ocular, por exemplo, e conseguir, a partir disso, chegar num prognóstico da melhor abordagem médica sobre um problema de saúde, ou até identificar possibilidades de problemas de saúde em Futuras. Exato. Então, para mim, uma das apostas que eu vejo com mais brilho no olho, assim, é oportunidades de usar tecnologia e dados, que tá um fio de cabelo nosso, a nossa glândula salivar, a nossa íris ocular, e usar esses parâmetros até menos invasivo para chegar mais rápido em respostas ou em hipóteses do que está acontecendo com aquele indivíduo, e com isso você fazer um direcionamento melhor de como que esse cara pode viver melhor, como que você pode tratar melhor dele, como que você pode cuidar melhor dele, e de novo, com eficiência, com talvez um cuidado mais personalizado e com uma atenção mais abrangente sobre aquele paciente. Então, eu acho que pensando nesses 3 parâmetros, a minha maior aposta é essa, que a gente vai evoluir bastante esses modelos. Por exemplo, na Huygen lá fora, o nosso co-founder está fazendo uma parceria agora, nossa, com uma universidade nos Estados Unidos, na costa oeste, que eles querem pegar algumas IAs específicas para, a partir dessas IAs, treinarem como que dados de exames de pacientes que dão entrada dentro do PS da faculdade podem ajudar a criar visões justamente de triagens que podem ser direcionadas através de um assistente. E hoje tem um monte de sistema de saúde aqui olhando para isso, tá? Como é que a gente coloca um paciente dentro do consultório e consegue trazer para ele, assim, no menor tempo possível, a gente consegue trazer a maior cadeia de valor possível da vida dele, sobre como ele tá, sobre questões metabólicas, sobre questões, até a queixa dele ali na triagem, na anamnese, do que ele tá sentindo de dor, e você usar essas informações para conseguir chegar mais rápido numa solução, enfim, e devolver para aquela pessoa o bem-estar dela. Então, para mim, a maior aposta em 5 anos e talvez 10 é como que a gente fica mais eficiente em chegar nessas respostas e direcionar melhor os tratamentos e os cuidados. Entendi. Mas, Arthur, agora fazendo uma pergunta aí de R$1 milhão, que é o que o pessoal quer saber. Para o médico, como que ele usa toda essa inovação, toda essa mudança para a jornada que ele vai ter a partir do momento que ele saiu ali da universidade, ele está procurando mais conteúdo, estudar mais e fazer mais? Olha, essa é uma pergunta-chave e é uma pergunta que costuma, em primeiro plano, assustar, né? Nossa, então a IA, então essas tecnologias vão tirar mais o meu espaço e tudo mais. E eu coloco de uma outra forma, até um pouco do que a gente vem vivenciando, conversando com os médicos e observando o que está acontecendo no mundo. Nunca se houve tanta oportunidade para que os médicos pudessem, de maneira rápida, crescer e criar não só aquele estilo de vida, não só aquela rotina de trabalho como um médico, exercer sua profissão cuidando e direcionando pacientes, mas os médicos ganharam talvez o maior aliado da história da medicina, que é a tecnologia com a IA. Hoje, quando um médico sai de uma universidade, vamos lembrar a realidade da vida como ela está lá fora. Então, eu tenho que escolher se eu vou trabalhar atendendo naquele hospital, naquele sistema de saúde, com aquelas consultas, fazer uma matemática para isso parar, ter uma produção, um dia criar um consultório próprio, e aí você vai ter que investir para ter a recepcionista, para fazer campanha, para fazer o seu site, para colocar o canal do WhatsApp, Então, todos esses custos, toda essa operação é empreender, é criar uma empresa.
E o curioso é que os médicos não saem da faculdade aptos para serem empreendedores. Eles saem para exercer o ofício da medicina. Então, esse é um paradigma muito, muito curioso da gente refletir, né? Porque no final, para você conseguir exercer o seu ofício, para você conseguir ser um bom urologista e ajudar as pessoas com pedras renais ou outras dificuldades dessa condição, você vai precisar chegar nesse paciente. Então, e como é que você chega nesse paciente, né? Você vai esperar o seu sistema de saúde, você vai esperar a seguradora, o plano, a indicação. O maior aliado hoje de um médico, quando ele está formado, é justamente perceber que a tecnologia, a IA, as redes sociais, os conteúdos, ele está do lado do médico, ele pode ajudar a começar um game changer ali. Como o médico imaginava, como era antigamente, as coisas viraram. Viraram. Então, hoje, se eu precisar encontrar agora 10 pacientes que têm uma necessidade, que estão ligados na minha área de especialização clínica, como que eu faço? Então, hoje tem IA para isso. Tem IA que vai ajudar você a trazer um tráfego qualificado, vai ajudar a fazer uma agenda para você inteligente e criar ali um calendário de atendimento, que vai te ajudar a fazer uma prescrição que já está integrado com farmacêuticas, com o nome do medicamento, com receita que sugere. Então, na verdade, eu brinco que o médico do futuro, ele é o médico smart. O médico ficou smart agora. Então, o que aconteceu com os telefones, o que aconteceu com a tecnologia, né, os smartphones, o consultório do futuro, ele é o consultório smart. É o consultório onde você consegue, com tecnologia, com inteligência artificial, com automação, trazer todas essas ferramentas, trazer todo esse aparato, essa equipe, esses agentes. Discute muito hoje os agentes de IA, né? O que são os agentes de IA? Os agentes de IA é uma empresa inteira do teu lado. Você vai treinar, você vai ter lá um agente de IA que vai atender todo mundo, que quando o cara manda, ele fala... problema de agenda, fazer aquilo. Você fecha o consultório, 6 da tarde, mas o seu agente de IA continua trabalhando. Ele continua tirando dúvida sobre um problema, sobre uma cardiopatia, ele continua engajando, ele vai montar uma agenda de como você vai atender amanhã. Então, eu converso muito com médicos, muitos chegam até mim pedindo uma ajuda. Cara, então agora eu não sei se eu tenho que ter um site, se eu tenho que atualizar as redes sociais, se eu tenho que gravar um vídeo no YouTube, como é que eu uso uma IA para me ajudar a colocar. Então, você já percebe hoje que, olha, nós estamos falando de um país com mais de 100 milhões de pessoas hoje sem uma assistência de saúde clara, oficial, direta. E num país como o nosso, que a gente tem, inclusive, o sistema de saúde público no Brasil que de alguma forma está aqui, né? Então, você imagina, 100 milhões de pessoas sem acesso à saúde, como a gente pode enxergar num plano, alguma coisa, mais uma outra parcela que tem ainda seguro, tem plano de saúde, e todo mundo está nesse momento olhando para as redes, está pesquisando, está agora conversando com o GPT, está conversando com as IAs para entender o que eu estou sentindo. É o maior momento de transformação da saúde, talvez, da história humana. Porque é o momento que a gente, como falamos no início, a IA vem, te ajuda a treinar um modelo que enxerga se os seus capilares sanguíneos estão se formando de uma forma que vai virar um tumor. É o momento que um médico recém-formado pode sair da universidade agora e ter uma equipe de 10 pessoas trabalhando com ele por IA. Desde uma recepcionista até a pessoa que vai no mercado, conversa na rede social, traz um público qualificado, até o agente que escreve para ele a receita. Então, é uma era boa, é uma nova era, e é a era para os médicos ganharem ainda mais força, autonomia, para exercer o seu ofício de maneira precisa ali. Então, com certeza, acho que talvez de tudo que a gente viu, o que a gente diz para os médicos vai lá, se especializa, aproveita, usa essas ferramentas todas, porque isso vai te dar imediatamente, do dia para a noite, você ter um consultório com 10 pessoas trabalhando do seu lado para te ajudar a exercer melhor o seu ofício. Perfeito. Arthur, muito legal esse papo. Muito. A gente foi bem fundo no tema de medicina e inteligência artificial. Obrigado por estar aqui, obrigado por disponibilizar seu tempo. A gente sabe que seu tempo é corrido, então muito obrigado por estar aqui. Esse foi o podcast com o Arthur Piccolo, tá, gente? A gente foi para uma direção diferente dos outros episódios, falando um pouquinho mais
de empreendedorismo, inovação, focado em saúde, medicina e inteligência artificial. Muito obrigado por assistirem até aqui. E se vocês gostaram e estão gostando do conteúdo, por favor, curtam, comentem e compartilhem para ajudar a gente a saber o que vocês querem e dar força para a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo. Muito obrigado e até o próximo episódio.